Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Lázaro Henrique. Eu sou o criador desse canal. Eu publiquei ele há uns anos atrás, né, como parte do meu TCC. E eu já fiz o TCC e, por conta da correria da vida, eu acabei abandonando um pouco o canal. Eu estou tentando reativar ele, tornar os vídeos frequentes novamente, reestruturando um pouco. E eu achei que a melhor maneira que eu tinha de começar essa nova fase é justamente apresentando para vocês o meu TCC. No caso, eu fiz algumas reduções, porque senão ficaria muito grande. Então, eu reduzi ele um pouco para caber no YouTube, né? Não ficar algo tão grande. E eu vou apresentar para vocês. Primeiro, o título que eu utilizei foi a utilização da plataforma YouTube para divulgação do vídeo na produção animal. Eu publiquei lá em 2019, em Viçosa, para a Universidade Federal de Viçosa. E, para início de conversa, a gente precisa falar um pouco sobre a extensão. A extensão como um todo, mas principalmente a extensão rural. A extensão ela pode tomar dois fatores diferentes, duas vertentes, digamos assim. Existem várias outras intermediárias, mas essas duas seriam as mais importantes. O primeiro delas é o modelo britânico, né? O modelo europeu, que ele tem muito mais um foco na sociedade e um papel social. Então, nesse tipo de extensão, a ideia muito mais é levar aquele conhecimento até as pessoas, é fazer a extensão da ciência para a população, para que as pessoas consigam compreender o que está acontecendo no mundo e possam dialogar. O outro método é o norte-americano, né? O americano. O foco muito maior dele é na indústria, é um papel muito mais econômico. Então, a extensão nesse cenário tem muito mais um papel de levar o conhecimento até as pessoas para que elas possam desenvolver produtos ou desenvolver empresas e gerem um lucro para a sociedade. A extensão no Brasil ela é um pouco mais próxima da norte-americana, por assim dizer, mas ela também se assemelha um pouco à europeia, ela não é nenhuma nem outra tão fiamente. É importante também dizer que não necessariamente só exista uma ou só exista outra em cada país. Existe um mix daquilo, mas é o que normalmente é mais preconizado. No Brasil, ela é muito mais assistencialista e prestadora de serviço, e com pouca divulgação científica. Então, a ideia da extensão no Brasil é muito mais levar, principalmente falando da extensão rural, é levar até o produtor rural. Na hora que a gente faz isso, a gente está levando o conhecimento até uma empresa. O produtor rural, ela é uma empresa. Então, ela tem um pouco essa característica norte-americana, mas, ao mesmo tempo, também, ela tem uma característica de levar isso para as pessoas, principalmente em projetos mais gratuitos ou de preços mais baratos, como as EJs, que levam esse conhecimento, levam a extensão rural para uma população que às vezes não teria essa condição de conseguir esse hábito, né, de conseguir um extensionista. Então, ela tem um papel também um pouco de prestadora de serviço. Ambos os casos, a ideia geral é levar a ciência e tecnologia até a sociedade. E essa forma de levar pode ser de vários caminhos, mas aqui vou especificar dois, que é a comunicação científica e a divulgação científica. Elas se assemelham ao mesmo tempo que são bem distantes. A comunicação científica ela tem um papel muito mais de comunicar. Ela se refere à transferência de informações, tecnologia e inovação do campo científico para um público seleto de especialistas. É uma parte de um processo natural da ciência. Então, você pesquisa, você planeja, pesquisa, analisa os dados e depois você publica. Então, você está comunicando com seus pares. Ela exige que você tenha um conhecimento de alguns conceitos técnicos. Exige, às vezes, que você já tenha uma base para poder tomar nota daquilo e compreender o que está sendo dito em uma comunicação científica. Já a divulgação científica, ela tem um papel muito mais de levar a informação ao público não especializado. Para isso, é necessária a utilização de diversos recursos, então ilustração, infográfico, metáforas ou qualquer coisa que facilite, desde que elas não diminuam a precisão da informação. Então é necessário ter esse cuidado, é necessário transmitir a informação, mas sem prejudicar ela. Do mesmo modo também, a divulgação científica ela tem um papel de democratizar o acesso ao conhecimento e mostrar à sociedade os benefícios e implicações da ciência. É algo que a gente consegue perceber que nós estamos falhando bem. Nos últimos anos, a gente consegue ver uma crescente de pessoas que não valorizam a ciência ou que questionam ela, e isso tem gerado alguns problemas, né? Principalmente no último ano aqui no Brasil, a gente tem visto o quanto que isso está sendo problemático. Além disso também, ela tem o objetivo de inserir o indivíduo em assuntos relevantes à sociedade, fazer com que ele tenha a capacidade de questionar e a capacidade de se comunicar e debater sobre assuntos científicos, além de estimular as mentes jovens, fazer com que as pessoas que são jovens
se interessem pela ciência e busquem esse caminho posteriormente, que acaba promovendo uma renovação da ciência. Eu não sei quem aqui também tenha crescido nos anos 90 e 2000, e era comum a gente ter vários canais, vários vídeos, vários programas, na realidade, né, na televisão. Tipo, o Mundo de Bikman, Zubumafu e outros programas que levavam a ciência de uma maneira didática e acabava promovendo essa inovação da ciência. A divulgação científica ela tem seus primeiros relatos lá no século XVIII, em anfiteatros, então era algo quase como teatral. As pessoas cobravam para se apresentar, né, apresentar experimentos científicos, e ao mesmo tempo se possibilitava uma receita para que novos experimentos pudessem ser feitos. Lá no século XX, surgem alguns novos canais de comunicação que acabam sendo aproveitados pela ciência, como os rádios, a televisão e, recentemente, a internet. Então, são canais, são possibilidades que nós temos para poder fazer essa divulgação. A internet em si, ela é como se fosse um mar. Então, como que era antigamente? Você tinha informação, você tinha um instrutor, e ele deixava passar aquela informação que ele queria transmitir. Então, as pessoas elas tinham apenas um papel de consumir a informação. E isso, até mesmo com o advento de novas tecnologias. A televisão, quem está assistindo apenas consegue consumir aquela informação, ele não consegue questionar aquilo. Já com a internet, você tem um mar de informações, então as pessoas conseguem curtir, questionar, criticar, sugerir, compartilhar e também podem se tornar produtores de conteúdo. Então você está num mar repleto de informação, algumas informações falsas, e o papel do instrutor acaba sendo muito mais ensinar a como nadar, ensinar a pessoa como digerir aquelas informações e saber quais daquelas são verdadeiras e quais são de valor. Falando mais especificamente do YouTube, né, dentro da internet, falando especificamente do YouTube, ela é uma plataforma que foi criada em 2005, pertencente ao Google. Ela não foi criada pela Google, foi comprada posteriormente por ela, e ela é uma rede social. Apesar de não ter tanta essa característica, ou não ser tão visual quanto outras redes sociais, ela promove uma interação de criador-espectador, espectador-espectador, principalmente na aba de comentários. Então ela é uma rede social. Ela é uma ferramenta, ela também oferece, né, ferramentas tanto para captura, edição, compartilhamento das informações, que torna muito democrático. Se você entrar no YouTube hoje, você consegue publicar o que você quiser. Na realidade, todo mundo que tem uma conta no YouTube tem um canal do YouTube, porque sua conta por si só é um canal. Dentro dela você já consegue fazer tudo isso. Então, se você quiser entrar aí, você consegue achar o Google Studio e consegue ver as coisas do seu canal, né, que no caso é você mesmo. Ou você pode criar uma página separada. A produção animal no YouTube, ela não tem nenhum grande canal que trata da produção animal especificamente. Alguns vídeos surgem, alguns falando bem, outros não, né, alguns falando algumas mentiras, outros não. E acaba levando muitos mitos e erros sobre o assunto, porque é um assunto que não é tão facilmente chegado à população. Além também de ter canais de motivação ideológica, que o objetivo é basicamente disseminar esses mitos e falar esses erros. Algumas vezes sem conhecimento, a pessoa também não tem o conhecimento e apenas propaga, outras vezes já sabendo que a ideia é justamente essa. Além disso também tem um fenômeno na internet que são os digital influencers. São pessoas que têm muito conteúdo, muitas pessoas, muitos seguidores, e aquelas pessoas acreditam naquilo independente se for verdade ou não. Então, às vezes as pessoas, muitas vezes por não terem informação, acreditam em alguma coisa, falam aquilo, verdadeiro ou não, e quem segue essas pessoas acredita, sem pesquisar se é verdade ou não. Então acaba criando uma geração de pessoas que são especialistas, que são especialização e não especialistas. Ou seja, a pessoa, por ter várias pessoas que a acompanham, acreditam naquilo e aquilo passa a ser verdade, né? Uma mentira contada várias vezes passa a ser verdade. Então também é um caso que a gente tem que ter cuidado. Pensando nisso, o objetivo do canal ele foi observar se os vídeos de divulgação científica na plataforma YouTube são uma boa ferramenta para a desmistificação e divulgação da zootecnia, né? Principalmente assuntos relacionados à produção animal. Para isso, foi criado um canal, que é este, né, Ruminando Ciência. Foram publicados 17 vídeos com temas relacionados à zootecnia. Os vídeos foram publicados entre os dias 27 de setembro de 2017 e 2 de fevereiro de 2018, em publicações semanais.
Então aqui estão todos os vídeos que foram publicados nessa primeira, digamos, temporada, e a thumbnail deles. Para fazer as imagens foi utilizada uma câmera da Canon T1i. Para quem não sabe, eu fui fotógrafo de eventos sociais por 11 anos, então eu tinha acesso a esse material, mas não é necessário. Se você tiver uma câmera de celular boa, é o suficiente. Esse vídeo mesmo eu estou gravando ele no celular, que é muito mais simples montar um celular do que montar um aparato todo de câmera e iluminação e tudo mais. Além disso, eu utilizei um microfone, um headset, semelhante a esse, mas não esse, era de uma outra marca. E eu também utilizei o próprio celular, o microfone do celular, para fazer uma gravação de backup. Então, caso o microfone falhasse, eu tinha esse backup. Além disso, eu fiz as edições no programa Sony Vegas Pro 14. Ele é um programa pago, mas é possível encontrar programas gratuitos, ou até mesmo programas pagos, mas que estão de forma gratuita, por assim dizer, na internet. Então, é bem tranquilo para quem também tem interesse. Aqui está uma imagem de como era o Sony Vegas, né? Eu tentei fazer os vídeos de uma maneira bem simples. Então, eu tinha uma introdução, um encerramento e o vídeo no meio. O áudio gravado externo e apenas isso. De uma maneira bem simples. Os dados eles foram obtidos no Analytics do próprio YouTube, é uma ferramenta deles mesmo, entre os dias 27 de setembro de 2017 e 27 de setembro de 2018. Ou seja, eu continuei acompanhando mesmo depois dos vídeos não serem mais postados, porque eu queria ver como seria o comportamento, como seria o canal após eu parar. Então eu pesquisei, nos Analytics, eu busquei o número de inscritos, o número de visualizações, a porcentagem das visualizações, a origem, a relação de visualização entre inscritos e não inscritos, o total de like e de dislike, a porcentagem média de permanência nos vídeos, a porcentagem individual de permanência e o dispositivo utilizado para acessar os vídeos. Com base nisso, eu tive 306 inscritos obtidos, 20 inscritos perdidos, totalizando 286 no final do experimento. Então aqui eu tenho um gráfico mostrando justamente isso. Essa linha vermelha mostra onde o último vídeo foi publicado e você consegue ver que o canal continua crescendo, mesmo depois de não publicar mais. Então o crescimento ele foi contínuo, a quantidade de inscritos por dia se manteve mais ou menos próxima, o que leva a crer que o crescimento é uma condição natural dos canais do YouTube, o que também foi encontrado por Mori Silva em 2018, e ele encontrou a mesma coisa. O canal dele continuou tendo um crescimento ao longo do tempo. Quanto à quantidade de visualizações, ela aumentou muito com o tempo. Então, à medida que mais vídeos eram postados e à medida que o tempo passava, as visualizações aumentavam. Por que disso? Há um aumento nas visualizações à medida que os vídeos eram postados e as pessoas que eram recém-apresentadas ao canal, eles não assistiam apenas o último vídeo, mas também assistiam os anteriores. Então eu postei 17, a pessoa entrou, assistiu o 17º, nada impede que ela assista os outros 16. Então isso faz com que tenha um crescimento muito grande de visualização. Aqui eu vou dar um spoiler, o canal já está há um tempo. Hoje, mesmo muito tempo parado, eu tenho 75 mil visualizações. Ou seja, cresceu muito nos últimos anos. Quanto à porcentagem de visualizações, os vídeos mais assistidos foram Como o Músculo Vira Carne, com 34% das visualizações. Depois, Nutrição de Ruminantes, O que é Zootecnia, o HT e Pasteurização e a Anatomia dos Ruminantes. Já os menos assistidos foram a exportação de carne e o enriquecimento ambiental, o que é uma pena, porque eu acho que o enriquecimento ambiental é um assunto muito importante para ser o menos assistido. Então, assim, é algo que impacta diretamente na produção, a questão do bem-estar dos animais, e mesmo assim não despertou tanto interesse do público. Quanto à origem das visualizações, a maioria veio da própria pesquisa no YouTube, depois de vídeos sugeridos, ou seja, se alguém pesquisasse um vídeo, sei lá, de zootecnia, poderia encontrar o meu canal e assistir, e depois publicações externas. Ou seja, é importante você realmente focar também um pouco em como você vai ser visto. Então, ter umas hashtags interessantes, ter uma promoção boa, ter um thumbnail bom que seja atrativo para as pessoas e ser relevante na rede. Então, de um vídeo sugere o outro e isso acaba trazendo muito público. Pode ser também que a divulgação externa também tenha sido falha, então pode ser que teria tido um crescimento maior, mas eu não acredito tanto, porque eu fiz uma divulgação ok, pelo menos. Então eu imaginei que seria mais gente vindo de fora e não foi o caso.
A visualização de inscritos e não inscritos, né? Apesar do número de inscritos, eles correspondem a apenas 2,6% das visualizações, o que indica que os vídeos eles não foram chamativos para adquirir novos inscritos. As pessoas entravam, assistiam, mas não se inscreviam. E também pode indicar que os inscritos eles assistiam apenas os vídeos que queriam. Então, a pessoa de suínos, por exemplo, está inscrito no canal, se eu publico algo de ruminantes, pode não ser de interesse dele, ele simplesmente não assiste. Quanto ao total dislike e dislike, né, os vídeos mais assistidos foram os vídeos com mais like, o que é meio lógico. Quanto mais pessoas assistem, maior a probabilidade de alguém gostar ou não daquilo. Então, eu obtive 447 likes e 14 dislikes. Então, como eu tinha dito, né, o vídeo com o maior número de visualizações, que é o músculo vira carne, é o que tinha maior número de dislike, ao mesmo tempo também era o com maior número de dislike. A porcentagem média de permanência do espectador no vídeo ela foi de apenas 35%. O maior foi com a exportação de carne, com 48%, e a menor o que a zootecnia, com 21%. E o que indica que o método que foi aplicado ele não foi atrativo para o público. A estrutura narrativa do vídeo ela depende do autor. Então, é necessário que a gente leve em consideração alguns critérios, como recurso material, recurso humano, forma de abordagem de um assunto e o tempo disponível além do interesse do público. Então, é algo que você tem que colocar na balança, o que você tem e o que você pode oferecer. Então, às vezes, você não tem tanto, então é melhor publicar um vídeo mais simples mesmo que não tenha um alcance tão grande. Pelo menos você está publicando, você está fazendo divulgação. Agora, se você tiver mais tempo, mais capital humano, se você for, por exemplo, um professor e tiver um grupo de pesquisa, você consegue moldar de uma maneira que você consiga mais visualizações. Então, pode ser interessante também. Aí, cabe ao autor ponderar o que é melhor. Os maiores investimentos nesses recursos, eles tendem a converter em melhor resultado e cabe ao autor determinar a melhor estratégia. Então, tendo tudo isso, compensa investir na divulgação científica? Bom, há um grande público interessado em divulgação científica. Os canais de divulgação científica têm crescido muito no Brasil. A divulgação científica está em crescimento e os cientistas eles estão mais preocupados em divulgar suas descobertas com a sociedade. Então, eu acho que sim, é vantajoso sim divulgar, além de você fazer um marketing pessoal. Então, se você tem um grupo de pesquisa, se você é um professor, pode ser interessante você fazer esse tipo de divulgação. Alguns obstáculos que são encontrados para fazer divulgação é que alguns cientistas eles têm dificuldade de comunicar com o público leigo. Realmente é um trabalho mais chato, mais difícil. Você tem que ter um certo jeito, mas o jeito também você aprende. Ninguém nasce sabendo. Além disso, a divulgação científica ela precisa ser atrativa para o público, o que pode levar a uma necessidade de alteração do discurso, simplificando o processo e conceito, que pode não ser bem visto por alguns pesquisadores. Além disso, também é necessário a disponibilidade de recurso, principalmente tempo. E a gente sabe que o tempo está meio escasso, né? Então, você tem que ponderar um pouco isso. Quanto aos benefícios da divulgação científica na internet, o primeiro ponto é a acessibilidade. 47,6% das visualizações elas foram de dispositivos móveis e 49% foi de um computador. Mas a tendência é o inverso, é modificada daqui a uns anos. As pessoas assistirem muito mais pelo celular do que pelo computador. Além disso, um outro benefício, e para mim talvez o maior de todos, é a longevidade. Um vídeo que ele é postado, ele pode ser visto daqui a alguns anos. Então, ele pode ser observado com o número de inscritos e visualizações, mesmo após a publicação do último vídeo. O que faz ele ser eterno, ou pelo menos até o YouTube explodir. Então, é uma boa ferramenta você publicar e deixar aquilo eterno. Você tem que ponderar que a ciência nem sempre é eterna, né? Daqui a uns anos pode ser que aquilo que você disse não seja mais a verdade, mas, de um certo modo, é um bom canal. Também é necessário fazer uma comparação com outras redes. Figueiredo, em 2018, ele observou o maior alcance de vídeos através do Facebook do que o YouTube. Há uma diferença meio lógica, o Facebook ele te indica o vídeo de qualquer maneira, se você está rolando o feed, aparece o vídeo, enquanto o YouTube ele é uma plataforma muito mais ativa, você tem que ir lá e clicar no vídeo. Então a tendência realmente é essa. Além disso, também o número de inscritos é diferente, como eu vou mostrar mais à frente. A forma de apresentação dos vídeos ela é diferente, tanto aqui no YouTube quanto também entre as plataformas. Então, um vídeo que funciona no YouTube não vai funcionar no Instagram, talvez não funcione no Facebook. Além disso, também é necessário observar o número de usuários de cada rede. Então, aqui eu tenho uma comparação, esse gráfico é de 2018. Com certeza, hoje o TikTok estaria entre os aqui, né? Mas na época não existia.
Então, o Facebook era o mais acessado, seguido do Instagram, seguido do YouTube. E mesmo assim, você consegue ver que o YouTube, 69,2% das pessoas só, em comparação com os 95% do Facebook. Empresas, então, no YouTube, tem apenas 47%, em comparação com 98,8%. Então, é necessário ter um pouco de cuidado com isso também, para qual plataforma você vai escolher. Como conclusão, né, eu concluí que a divulgação científica por vídeos na internet é uma boa ferramenta para promover e desmistificar a produção animal, uma vez que alcança um público amplo, com a utilização de poucos recursos, caso você queira fazer dessa forma. Então, essa foi a minha apresentação. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. O vídeo acabou ficando longo, mas infelizmente é o que dá, senão faltaria informação. Não é o tipo de tempo que eu costumo utilizar nos meus vídeos, a minha intenção é manter os vídeos mais curtos, mas eu acho que esse, pelo menos como uma forma de começo, seria interessante eu apresentar tudo para vocês. Então, quem gostou, compartilha com os amigos, curte, se puder ajudar. Quem quiser também conhecer minhas redes sociais, elas vão estar na descrição do vídeo, tanto o Instagram quanto o LinkedIn, então você pode acessar lá e entrar em contato comigo. Se tiver sugestão de temas também, pode colocar nos comentários e vamos fazer ela ser realmente uma rede social. Então é isso, muito obrigado pela atenção de vocês.